galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma capela. Agora nós vamos louvar. Convidamos você para cantar junto. Faça o gesto, levante-se. Vamos adorar ao Senhor? Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi para outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi para outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu procurando o navio, lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Jonas, acorde! Por que você não clama ao seu Deus? Estamos afundando! Ai, que tempestade! Isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar, e só assim todos vocês ficarão salvos. Tibum, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum, e Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tibum, jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo fugindo, Deus o salvou. E na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou. Muito bom, galerinha. Espero que você tenha cantado, feito o gesto junto com a gente. Ó, tem mais um louvor. Aquece aí o coração junto com a gente. Vamos lá cantar mais um? Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Cantando na prisão, Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Estavam na prisão. E as costas? Feridas por açoites. E as mãos? Estavam amarradas. E os pés? Também estavam presos. E a boca? A boca estava livre. Livre pra louvar o Senhor. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Paulo e Silas, cantando na prisão. Paulo e Silas, olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo tempo. Vou cantando. Oh, 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 oh.
Olá, alunos! Que bom participar dessa capela com vocês, cantar, orar, muito gostoso. Neste momento, nós vamos orar. Aí, aonde você estiver, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor, que nós vamos falar com o nosso Deus. Grandioso e excelso Pai, nós queremos, neste momento, pedir ao Senhor que alcance cada aluno e cada família, que os seus anjos possam estar com eles, que o Senhor possa levar muita alegria, muita saúde e um bem-estar aos seus corações. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, criançada, que legal a gente poder estar participando juntos de mais uma capela, a gente daqui, você do outro lado da tela, a saudade cada vez maior, mas eu espero que você esteja curtindo, se divertindo, cante com a gente nos louvores, faça aí os gestos, é a maneira que a gente tem de poder ficar junto, mesmo apesar de toda essa distância que a gente tem enfrentado. O tema da capela de hoje está aqui atrás, você está vendo aí? Invisível. Nós vamos falar sobre coisas invisíveis. Eu queria te contar uma coisa, sabe? Quando eu era um pouco mais jovem, eu não usava óculos. E eu insistia em continuar vivendo sem óculos, sabe? Só que sem óculos, a minha visão ela é muito, muito diferente. Mas eu não queria usar óculos e eu comecei a enfrentar um problema. Eu ia para o ponto de ônibus, lá onde eu morava, na cidade de São Paulo, e quando o ônibus estava chegando perto, eu ficava assim, ó, fechava os olhos para ver o nome de qual era o ônibus, e quando eu via que era o meu, ele já tinha passado. Aí eu comecei a levantar a mão para tudo quanto é ônibus e, opa, desculpa, esse não é o meu. E aí eu pensei comigo mesmo e falei, bom, está na hora de usar os óculos. E desde então, agora eu tenho que ir para cá e para lá, sempre usando os óculos para poder enxergar melhor. Agora tem coisas que nem mesmo com óculos, nem mesmo com um binóculo ou até um telescópio a gente consegue enxergar, porque elas são realmente invisíveis. Eu estou falando neste momento de algo invisível que está trazendo muito problema e chateação para nós, que é esse vírus que a gente não pode enxergar com óculos, com o olho humano. Por melhor que você enxergue, você não sabe onde está o tal do vírus que tem atrapalhado tanto a nossa vida e a nossa família. E a gente fica triste. Você pode perguntar, pastor, como é que eu vou lutar contra algo que é invisível? Contra o inimigo que eu nem posso ver. Isso é muito ruim. Coisas como esse vírus, que são invisíveis ao olho humano, podem realmente causar problemas. Mas eu queria ler para você uma história que está na Bíblia, que fala exatamente sobre isso, sobre o que é visível e aquilo que é invisível. Se você quiser acompanhar comigo aí a sua Bíblia, você pode abrir no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6, vai contar uma história envolvendo um profeta chamado Eliseu. Eliseu, profeta que veio logo em seguida do famoso profeta Elias. Eu vou ler para você o que é o começo dessa história. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8, diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, o povo de Deus, você lembra, né? E então ele consultava os seus homens de guerra e dizia assim: posicionaremos as nossas tropas em um lugar ou em outro. O rei estava fazendo um plano de guerra, porque ele queria atacar o povo de Deus, o povo de Israel. E a Bíblia fala assim no verso 9, que sempre que o inimigo posicionava a sua tropa em um lugar, Israel ficava sabendo. E o rei pensou, como é que o rei de Israel sabe os meus planos, se eu não estou contando para ninguém? Como isso pode estar acontecendo, né? E aí alguém falou assim, rei, lá em Israel existe um homem de Deus, Eliseu. E Eliseu fica sabendo de todos os seus planos. Todos os seus planos Deus conta para ele. Então não adianta, rei, você pode fazer o plano mais secreto que for, Deus conta para Eliseu. E Israel vai estar sempre preparado para o nosso ataque. E o rei ficou pensando, como é que eu posso fazer então? Não dá para competir com alguém que já sabe o que eu estou fazendo. E o rei deu uma ordem. Eu quero as minhas tropas todas atrás de Eliseu. Já pensou que medo, gente? Um rei que ordena toda a sua tropa indo atrás de um único homem, vai atrás do profeta Eliseu. E perguntaram, onde esse Eliseu mora? E aí disseram, olha, ele mora num lugar, numa cidade chamada Dotã. E o rei mandou para lá toda a sua tropa atrás
de Eliseu. A Bíblia fala assim: certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade que Eliseu morava. Coitado do Eliseu, hein, gente? Um profeta contra um exército inteiro. A Bíblia fala que tinha muitos homens, cavalos, carros de guerra. Não parece muito justa essa batalha, não é? O que você acha? Para mim não parece muito justa. Mas então a Bíblia fala assim, que na manhã seguinte, o auxiliar do Eliseu acordou, acho que ele deu aquela espreguiçada, foi lá preparar o café da manhã, esfregou os olhos, e quando ele olhou pela janela, uma tropa, um exército, cavalos, carros. E ele deve ter até engasgado com o café da manhã dele e correu para dentro de casa. A Bíblia fala que ele correu e falou assim: Eliseu, o que a gente vai fazer? Dá uma olhada o que tem lá fora. O profeta Eliseu saiu muito calmamente. A Bíblia diz que olhou lá e disse assim para o seu auxiliar: não tenha medo. Será que o Eliseu estava ficando maluco, gente? Como não vai ter medo? O profeta Eliseu não era um grande guerreiro. O seu ajudante, menos ainda, e lá fora um exército para todo mundo ver. E Eliseu fala assim: não tenha medo. Ele deve ter um plano muito bom para não ter medo nessa hora. E a Bíblia diz que Eliseu fala assim para o seu auxiliar: do nosso lado tem mais gente que do lado deles. Bom, você é bom de conta? Você é bom de matemática? Então conta comigo. Eliseu, 1, o ajudante, 2, acabou. Só tinha 2 do lado de Eliseu. E do outro lado uma tropa inteira, como eu já li para você aqui na Bíblia. Por que Eliseu está dizendo que do lado dele tem mais? Como é que Eliseu pode falar que nós estamos em maioria? O ajudante dele ficou muito confuso. Eliseu, espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Eu sei contar, não tem mais gente do nosso lado. Tem muitos ali fora, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas Eliseu fez uma oração. A Bíblia fala assim que Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos do meu ajudante, para que ele possa ver exatamente o que eu estou vendo. Eliseu estava vendo algo que para o ajudante dele era invisível, mas que estava deixando Eliseu muito calmo, muito tranquilo, suave na nave, né? Como vocês dizem. Estava lá Eliseu bem tranquilão. O que é que Eliseu estava vendo? Que era invisível para todos os outros que estavam ao redor. A Bíblia responde. O Senhor então abriu os olhos do ajudante de Eliseu e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e de carruagens de fogo. Olha que coisa incrível, gente. O que Eliseu já estava vendo e o seu ajudante não, é que do lado deles realmente tinha mais gente. Deus havia mandado todo o seu exército, seus anjos, carruagens de fogo, que estavam invisíveis para o ajudante, mas não para o Eliseu. Os anjos do Senhor estavam prontos para ajudar o Eliseu. Os anjos de Deus estavam ali prontos para livrar de todo o perigo, porque quer saber de uma coisa? Os anjos de Deus, mesmo que você não possa enxergar, estão sempre prontos para ajudar cada um de vocês. Não importa se você é do maternal, se você é do pré, do primeiro, do segundo, não importa se você é o papai ou a mamãe que está assistindo aí junto com o seu filho, ainda que para você seja invisível, os anjos de Deus estão prontos para cuidar de mim, de você e da sua família. Isso não é bonito, não é gostoso de saber que nós nunca estamos sozinhos? Eu tenho certeza que quando o ajudante de Eliseu pôde abrir os olhos e ver tudo que estava ao seu redor, aí ele ficou tranquilo e pensou: o profeta tem razão, do nosso lado tem mais gente. Eu gostaria que você se lembrasse sempre disso. Ainda que o inimigo pareça invisível, ainda que esse vírus tenha causado problema, ou qualquer outro tipo de dificuldade que você esteja enfrentando aí, lembre-se que do lado de Deus você sempre estará em maioria. E isso vai deixar cada um de nós muito, muito tranquilos. Mesmo que você não possa enxergar, aqui estão os anjos de Deus, prontos para te proteger e para ajudar em situações de perigo. Eu queria que você acompanhasse essa história que eu acabei de ler com você na Bíblia. Acompanhe agora um desenho para você poder enxergar melhor, já que estamos falando de ver, de invisível. Você vai ver agora essa história que eu contei para você através de um vídeo, de um desenho. Assiste aí, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá bom?
Olá, crianças! A história de hoje se chama Mais do que os olhos podem ver. O verso para decorar está no Salmo 34, verso 7, e diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A mensagem é: Deus me ajuda quando estou em dificuldade. Você se lembra de alguma ocasião em que realmente teve muito medo de alguma coisa ou de alguém? Um barulho, uma pessoa ou talvez uma situação? Na história bíblica de hoje, o servo de Eliseu estava com muito medo. A Síria estava em guerra contra Israel e Deus estava ajudando Israel. Toda vez que o rei da Síria planejava atacar o rei de Israel, Deus avisava Eliseu antes. Então, Eliseu avisava o rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E realmente, o rei da Síria estava escondido exatamente onde o homem de Deus tinha dito. Isso aconteceu muitas vezes, e o rei da Síria ficou muito bravo. Quem dos nossos homens está servindo de espia para Israel? Um de seus homens sabia da verdade. Ninguém de nós é espia. É Eliseu, o profeta, que sabe tudo a seu respeito e conta ao rei de Israel até as palavras que você fala em seu quarto. Onde está este homem? Vá descobrir onde ele está para que eu mande prendê-lo. Ele foi informado de que o profeta estava em Dotã. Então, atacarei Dotã e ficarei livre desse problema. Mandou chamar seus homens de guerra e os enviou para prender o profeta. O rei estava certo de que, se conseguisse prender Eliseu, poderia derrotar Israel. Que ideia boba! Eliseu não estava espionando. Deus é quem revelou tudo para ele. Uma das primeiras pessoas a se levantar na manhã seguinte foi o servo de Eliseu. Ele foi até os muros de Dotã e viu o grande exército sírio acampado ao redor da cidade. Ele viu cavalos, carruagens e as armaduras reluzindo aos primeiros raios de sol. Que faremos? O servo de Eliseu estava com medo. Ele se esqueceu de que lado Deus estava. Mas Eliseu não tinha esquecido. Mas são os que estão aqui com a gente do que os que estão com eles. Depois pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo. Quando o servo olhou novamente, viu o exército de Deus que cobriu o monte ao redor de Dotã e suas carruagens e seus cavalos reluziam como labaredas de fogo. Era o exército de Deus. E o seu exército não deixaria coisa alguma acontecer a Eliseu e ao seu servo. Então Eliseu orou mais uma vez. Fere o exército inimigo de cegueira, Senhor. E Deus fez com que todo aquele exército ficasse cego. Então Eliseu foi para fora da cidade e foi diretamente ao general e disse: Este não é o caminho, e nem esta a cidade. Eu os guiarei ao lugar certo. Eliseu conduziu o cego exército inimigo até o rei de Israel. Então Deus abriu os olhos dos soldados inimigos. Eles estavam num beco sem saída, dentro da capital do reino de Israel. Devo matá-los? Ordene que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. E foi exatamente isso que o rei de Israel fez. Deus venceu o inimigo com cegueira, com um banquete e com a sua graça. Os ataques dos sírios cessaram por muito tempo. Deus ajudou Eliseu quando ele estava em dificuldade. E ele fará o mesmo por você, pois ele lhe ama. E aí, gostou do desenho? Pois é, é fantástico, né? O que Eliseu viu, o que o ajudante viu, que história linda, que história fantástica. Lembre-se, você não está sozinho. Mesmo que você não possa ver, Deus está bem pertinho, cuidando de cada um de vocês, nossos queridos alunos e de todos os familiares de vocês, tá bom? Vamos terminar então com uma oração? Vem comigo aqui todo mundo então. Posição para a oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por nos dar mais um dia de vida e de saúde e porque temos a certeza que o Senhor está cuidando de todo mundo. Mesmo que a gente não possa enxergar, o Senhor envia os Teus anjos para nos livrar de muitos perigos. Abençoa os nossos queridos alunos,
Abençoa o papai, a mamãe, a família e toda a nossa escola. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima capela. Um abraço.